Boa noite aos amigos da Ideia do Jogo. Hoje eu vou tratar de um assunto que tem a ver com o meu retorno ao Conselho Deliberativo do Vitória e lembrar aos esquecidos, ou aqueles que não têm informação, e a própria mídia que andou ontem desinformada a questionar essa situação, do que de fato aconteceu. Bom, todo mundo lembra que em 2009 houve uma denúncia por parte de um conselheiro pedindo uma investigação a meu respeito ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Ética do Vitória. Na realidade, na época, acho que era uma comissão de ética comandada pelo Coronel Cristóvão e alguns companheiros do Conselho, a respeito da minha presença no Bahia. Eu tinha sido contratado pelo Bahia em 2008 para começar a trabalhar a partir de 2009. Bom, vou encurtar a conversa para dizer que dessa investigação foi levada ao Conselho do Vitória e eu, mesmo sendo conselheiro nato, fui expulso do Conselho. E eu, na época, fiquei muito revoltado, porque o Estatuto do Clube não previa expulsão do conselheiro, nem o conselheiro comum, o conselheiro que é eleito a cada legislatura, muito menos eu, conselheiro nato, depois de ter sido presidente do clube durante 10 anos e presidente da SA durante 5 anos. Ou seja, 15 a 16 anos de presidência das duas instituições que comandaram o futebol nesse período. De fevereiro de 91 a junho de 2000, o Sport Clube Vitória, e de junho de 2000 a setembro de 2005, o Vitória SA. É lógico que no Sport Clube Vitória fui eleito pelo Conselho, e no Vitória SA pelo Conselho de Administração, e não pelo Conselho Deliberativo, porque era uma empresa de futebol que se transformou o Vitória SA. Então, o abuso foi aí. Havia uma grande campanha contra mim e o Conselho foi quase unânime ao aprovar a revelia do próprio Estatuto a minha expulsão. Ou seja, não havia previsão no Estatuto para expulsão de conselheiro nenhum, a não ser a perda de mandato. Perda de mandato, sim. Mas como eu era conselheiro vitalício, conselheiro nato, mesmo que eu perdesse o mandato, na próxima legislatura eu seria automaticamente reconduzido, porque eu era conselheiro nato. Enquanto eu tivesse vida, eu seria conselheiro do Vitória. Bom, depois de algum tempo de trabalho no futebol, eu resolvi entrar na justiça para defender o meu direito não me lembro exatamente o período do ano que eu entrei na justiça para reivindicar o meu direito de retornar ao Conselho do Vitória na posição histórica que eu tinha, modéstia à parte, com todo o mérito. Depois de muitos anos, com essa justiça nossa, que todos conhecem, muito lenta, coincidiu com a proximidade dessas últimas eleições. E, finalmente, a justiça me deu, em primeira instância, a decisão, a restauração da minha posição de conselheiro nato. Hoje mudou o estatuto para conselheiro vitalício, é a mesma coisa. E assim, ao voltar ao conselho, eu me habilitei a ser candidato a presidente do Vitória, porque eu não estava na chapa, porque não era sócio, e eu só poderia me habilitar a ser candidato
com o mandato de conselheiro restaurado. E por isso a minha posição de candidato a presidente do Vitória. Eu quero dizer que nesse processo foi muito importante o presidente Raimundo Viana e o seu vice-presidente Manuel Matos, que juntos trabalharam politicamente para que não houvesse dentro do clube nenhum tipo de retaliação. Como não havia mais motivação para nenhum tipo de recurso, porque tudo aconteceu há muitos anos atrás, no calor de uma grande, vamos dizer assim, de uma grande disputa política, emocional, né, que envolvia o meu nome. Anos depois não havia mais motivação nenhuma, porque não havia nem motivo, né? Até a denúncia feita pelo conselheiro, ela foi ilegal, porque o estatuto da época dizia que para haver uma denúncia, para investigar o conselheiro, teria que ter 20% dos conselheiros assinando uma petição. E o pedido foi feito apenas por um conselheiro. Então tudo estava irregular, tudo estava ilegal, e a justiça apenas fez prevalecer o meu direito de recuperar minha posição de conselheiro do clube. Portanto, vencido todo esse período de 10, 12 anos, certo? Não havia mais nenhuma motivação para manter nenhum tipo de luta política no meio jurídico, não é? Ou de uma luta jurídica. O processo foi decidido em primeira instância, o Vitória ainda entrou com 2 embargos, através do seu departamento jurídico, a juíza negou os 2 embargos. Se eu não estou enganado, não sou advogado, embargos de declaração. Mas eu fui surpreendido. Bom, aí, durante o processo eleitoral, houve um momento do clube em que o presidente de fato e de direito foi Manuel Matos. Ele assumiu a posição do presidente do clube, Raimundo Viana. E ele fez um despacho para o cartório onde estava correndo esse processo, informando a justiça de que o Vitória não tinha mais interesse, de que o prazo de recurso fosse respeitado. Ou seja, o Vitória disse, em outras palavras, que não ia recorrer da decisão, porque todo mundo sabe que uma decisão em primeira instância, em determinadas circunstâncias, cabe recurso para a segunda instância, né? E se o juiz de primeira instância que deu a decisão não aceitar, cabe até agravo. O Vitória entrou com despacho, se eu não estou enganado, no dia 16 de dezembro, de que não tinha mais interesse no recurso, nem do prazo recursal. Ou seja, encerrando esse assunto vergonhoso da história do clube, numa perseguição política inconsequente, irresponsável, certo? Daquele que, modéstia à parte, foi o principal dirigente da história do clube, aquele que construiu e reconstruiu a instituição e deu representatividade a essa instituição no âmbito nacional e até internacional. Mas os senhores sabem, né, que os interesses políticos vêm de todo momento e de todo lugar. Para minha surpresa, e por isso que eu estou vindo a público, porque ontem saiu na mídia, eu estou aqui explicando para a família rubro-negra e para a própria imprensa. Em fevereiro, o chefe do departamento jurídico do Vitória, o senhor Augusto Vasconcelos, à revelia do presidente, o presidente Ivan de Almeida, disse a um grande amigo meu, que é amigo dele, quando foi questionado sobre essa decisão do departamento jurídico do Vitória, de que não tinha conhecimento dessa decisão. Mas a realidade é que o departamento jurídico do Vitória autorizou um dos seus advogados, Manuel Machado, que deve ter ficado envergonhado, né, porque está no Vitória, foi colocado por mim, né, e ele, como advogado hoje empregado do clube, ele entrou
com uma apelação em fevereiro, ou seja, o clube que disse à Justiça que não queria recorrer da decisão de primeira instância para encerrar esse vergonhoso processo da história do Vitória, esse mesmo clube alega numa petição de que essa nova gestão entende diferente e entrou com apelação que está concluso nesse momento para a Justiça para decidir. É claro que normalmente a Justiça não vai conhecer um processo porque a decisão ocorreu após a petição do presidente em exercício naquele momento, que era o doutor Manuel Matos. Então, não pode a mesma instituição tomar decisões diametralmente opostas, né? Com diferença de quase um mês, né? Isso cabe até um processo de litigância de má-fé contra o Vitória, né? Como é que a instituição, em dezembro, diz que não admite mais o recurso, que não vai recorrer da decisão da primeira instância, e um mês depois, a mesma instituição Esporte Clube Vitória diz que quer recorrer. Nós estamos aguardando a decisão da Justiça. Enquanto isso, meus direitos como conselheiro do clube permanecem, e eu acho que vai assim permanecer. Eu só fico triste, sabe, porque a decisão do Departamento Jurídico do Vitória foi a revelia da direção do clube, certo? Porque não tem motivação nenhuma, a não ser o fato do senhor Augusto Vasconcelos ter interesses dentro do clube, interesses inconfessáveis, né? Interesses políticos. Não sei se ele quer ser candidato a presidente do Vitória e acha que eu vou ser um forte adversário para ele, se assim eu seguir com a ideia de ser presidente, certo? O fato é que ele quis me tirar do conselho do clube. Ele e os amigos deles, os sindicalistas, os comunistas que estão aportados dentro do Vitória, aos quilos, né? Essas pessoas que querem criar esse tipo de animosidade desnecessária, porque eu voltei ao Conselho do Vitória e dei demonstração a eles próprios de espírito absolutamente desarmado, certo? E ajudei muito na construção desse novo Estatuto do Vitória, certo? Porque a minha visão de clube é diferente da deles, não passa por nenhuma demonstração de interesse pessoal, certo? A instituição é muito maior do que todos nós. Então eu deixo esse recado para o presidente do Sindicato dos Bancários, certo? O senhor Augusto Vasconcelos, de que esse enfrentamento comigo, certo? Ele vai perder, porque a diferença entre mim e ele é histórica, né? Eu estou no Vitória desde 1938, 39, quando meu pai chegou ao Vitória, não é? Em 41, meu pai era ponta direita do Vitória, certo? Então, Augusto, esse enfrentamento comigo, certo? Você só vai passar vergonha, certo? Você devia se aproximar de mim para aprender, certo? Conhecer um pouco da história do clube, certo? E nós vamos ficar vigilantes, sim. Somos o líder da oposição do Vitória. Mas veja que nível de oposição que a gente faz. Uma oposição extremamente responsável, crítica, mas responsável. Quando fazem as coisas direitas, eu elogio. E quando faz as coisas erradas, como a sua ação isolada de recorrer de uma decisão estúpida, de um processo político que já está morto no Vitória, certo? E até as pessoas que apoiaram isso hoje têm vergonha de dizer que votaram pela minha expulsão dentro do Conselho do Vitória, né? As pessoas, conheço tantos que disseram, Paulo, hoje eu sinto vergonha disso, certo? Então, Augusto, você que é um jovem, certo? Que entrou no Vitória agora, certo? Bem articulado, fala bonito, tá certo? E assumiu um departamento jurídico do Vitória, certo? É preciso que você se prepare para a função e se preocupe com o seu departamento. Porque eu sinto é que você quer aparecer demais, né? Essa viagem para a Suíça mesmo não tinha razão de ser de você ir, não é, Augusto?
porque eu tenho muito mais experiência que você, para lhe dizer que você não deve ter passado nem na recepção da FIFA, tá certo? Você deve ter entrado lá como curioso, porque toda a condução desse processo de Vitor Ramos foi através dos advogados contratados pelo Vitória, advogados acostumados a militar dentro da FIFA, certo? Como Marcos Mota, Bichara, seu sócio, certo? Que estão à frente desse processo desde a última gestão. Ou seja, os advogados já estavam contratados na última gestão, na outra gestão. Então, não havia nenhuma necessidade de você viajar para a Suíça, a não ser de passear e aparecer, né? Como você gosta de ficar dando entrevistas aí, como se você fosse executivo do clube, como se você fosse gestor do clube, não. Você é apenas chefe do departamento jurídico e tem que ter uma atitude discreta, sabe? Você representa a parte jurídica da instituição e tem que cuidar da instituição sem querer aparecer. Ou você acha que você aparecendo, você vai ser candidato a presidente do Vitória? E esses seus coleguinhas comunistas vão lhe eleger, certo? Para vocês continuarem a fazer esse monte de bobagens que estão fazendo à frente do clube nesses 4 meses. Imagine o que nos espera nos próximos 3 anos. Um abraço e até outro momento.